Esse é um vídeo sobre desabafo e eu estou exausto. Muitas vezes a gente quer uma solução para algum problema, mas existem alguns problemas que não têm solução. Especialmente quando se trata de alguns términos de relacionamento hoje em dia, em que é muito comum a fase de love bombing, e aí é toda aquela maravilha de amor, de paixão, de promessa, ou de você também se imaginar de acordo com a expectativa do outro no futuro, e aí vem o temido ghosting, que é você simplesmente virar um fantasminha, você sumir, sem motivo nenhum. Sem motivo, claro, o motivo é pessoal, mas esse motivo não é justificado para você. Você que sofre, você que levou o ghost, sabe? Então é muito pior. E aí, o complicado é que a gente tenta achar sentido para tudo. Na escola a gente ganhava os problemas lá de física, os problemas de matemática, e aí a gente resolvia pela lógica, certo? Ah, porque começou desse jeito e terminou por conta disso e por conta daquilo. Só que na vida real isso não funciona. Porque na vida real a gente não tem resposta para tudo. Principalmente quando se trata de saber o que o outro realmente está sentindo e o que o outro pensa. Às vezes a gente tem que apenas fechar os olhos e mudar de direção. Até melhor desse jeito. Porque olha só, eu vou dar um exemplo meu. Eu estava ficando com um cara, estava engrenando bem, estava naquela fase de love bombing, estava ótimo para os dois, aquela paixão. E aí começa a fase de você começar a se abrir, a você deixar ser vulnerável, que é importante para a gente viver. Eu já comentei isso em um vídeo. Mas aí, em certo momento, ele do nada começou a ficar estranho. E aí a intuição, ela não falha. Quando a gente tem a voz da intuição que diz alguma coisa não está certa, fica de olho. Quando tem algum red flag, você já tem que ficar de olho. E pronto, não deu um dia. Ele começou a ficar mais estranho e quieto, e aí que eu cometi o erro no término. Esse erro é um erro muito comum, mas é algo que eu não sabia. Eu poderia ter evitado se eu soubesse. O que eu fiz? Eu insisti. Eu insisti a ter uma discussão de relacionamento para saber qual que era o motivo do término, qual que era o motivo que ele estava agindo daquela forma estranha, sendo que eu deixei toda uma situação totalmente desagradável para os dois, porque eu queria que ele justificasse, e aí ele justificou, e aí eu fiz o segundo erro que eu não deveria ter feito e nunca mais vou fazer, que é insistir para que a gente não terminasse. E depois que eu passei por esse estresse traumático, que foi muito ruim, porque para mim era uma coisa que eu queria, foi uma decepção, eu tive que lidar com esse desconforto. Depois daquilo, eu comecei a pensar de forma diferente. E aí, quando isso acontecesse novamente, eu não vou insistir e nem vou correr atrás, porque eu não mereço. Você não merece. Por que você vai correr atrás de uma pessoa que está indisponível para você? Por que você vai correr atrás de alguém que não tem interesse em você ou que tinha, mas perdeu? Perdeu por algum motivo. Você pode também ter despertado gatilhos na outra pessoa. Ninguém é perfeito. Então, assim, existem muitas coisas na vida que não vão ter um fim justificado. E relacionamento, às vezes, é uma delas.
E é essa falta de uma justificativa, essa falta de um esclarecimento que gera o sofrimento, gera a dor, porque você não sabe em que ponto que você errou, para que assim você consiga também melhorar, óbvio, mas você também se sente totalmente perdido e inseguro depois que acontece isso, porque você confiou naquilo, você confiou que daria certo, não deu, ok, vamos seguir o caminho da vida, é claro, mas a gente não começa um relacionamento querendo que ele acabe. Nós estamos conhecendo pessoas, é normal, só que como é importante a gente ter uma conversação desde o princípio, uma conversa aberta, de saber com quem a gente está se relacionando, conversar com pessoas maduras e entender que muitas vezes a gente dá um tiro no escuro para tentar acertar. E a gente não saber onde a gente atirou é essa angústia que gera na gente. O que nos resta nos curarmos, tirar um tempo para aprender a como agir novamente e saber que sempre há algo melhor. Sempre há algo melhor pela frente. Porque se não te despertasse gatilho, aí sim você estaria no caminho certo. Toda vez que eu prometo que eu não vou mais ficar com ninguém, não dá muito tempo, eu fico com alguém de novo. E eu me envolvo demais porque eu sou intenso e quando eu gosto eu me esforço para dar certo. Mas aí às vezes não dá certo. E aí faz parte. Aí a gente vive como dá e depois a gente sai e vai se divertir novamente. Não é? É assim mesmo, não dá pra a gente levar tudo pro lado pessoal. Nem sempre o problema é a gente também. Às vezes é o problema outro que não é bem resolvido. E aí joga a culpa na gente. E aí a gente que sofre. É justo? Não é. Então, o problema não é meu. Eu vou viver minha vida.